E aí, pessoal da Ciro Progressista, conforme eu prometi para vocês, vamos para mais um React. Estou pegando o gosto de fazer essa nova modalidade aqui para vocês. Vou reagir sobre os melhores momentos da ótima Ciro Games, ocorrida ontem à noite, na terça-feira, dia 24 de maio. Vou pegar, não toda a entrevista, mas boa parte. E na sequência, vou fazer um react do Ciro Gomes, ele que detonou o Jair Bolsonaro, deu altas alfinetadas também no Lula, falou muito sobre as absurdas privatizações da Eletrobras e possivelmente da Petrobras, né? Então, sem mais delongas, vamos a mais um react aqui na Ciro Progressista. O nosso entrevistado de hoje é governador do estado do Espírito Santo, esse simpaticíssimo estado brasileiro, que quem como eu conhece com o coração... Já foi lá em 2005, gostar, muito bom mesmo. Né, desse lindo estado brasileiro que tem tantas paisagens. Engenheiro florestal, foi senador da República e é um amigo muito querido, Renato Casagrande. Boa noite, meu irmão, muito obrigado pela honra, pelo privilégio, e me desculpe aí tirar, eu sei que você está no seu gabinete trabalhando, que é a sua vocação, mas tirar um minutinho para a gente conversar e ver sua vivência, sua experiência, sua lucidez, o seu exemplar espírito público é uma alegria para mim, que sou seu admirador e amigo, mas para todos os brasileiros que têm direito de conhecer um bom exemplo de homem público. Ô, Ciro, obrigado, amigo. Obrigado a você, a sua equipe, a todos que estão nos acompanhando, a turma boa do Ciro, não é isso que você chama? Tamo junto. Isso aí. Quero cumprimentar vocês. É uma alegria estar com você. Você sabe que eu tenho gosto muito de você, do seu espírito público, da sua inteligência, da sua capacidade. Então, é muito bom poder conversar um pouquinho aqui com você. Governador Renato Casagrande, para começar, eu queria que você avaliasse o que é que significa essa nova troca na presidência da Petrobras, a quarta em 3 anos e pouco de governo. Olha, Ciro, eu sou governador e esse assunto da Petrobras, esse assunto que tem estado permanentemente na nossa agenda, porque com certeza o governo federal, o presidente da República, tem feito um debate permanente só os bolsonaristas e lulistas não veem isso. De combustível. E nós sabemos que a única razão para a gente poder ter esse preço de combustível do jeito que ele é hoje é a paridade internacional PPI. E a instabilidade política que a gente vive no Brasil e a instabilidade política que a gente vive fora do Brasil, que afeta o valor do dólar, afeta o valor do petróleo, e isso causa um efeito imediato pela paridade internacional. Hoje mesmo, a Câmara dos Deputados está discutindo um tema que não é um tema verdadeiro, né? A hora que você estabelece... Só fazendo um pequeno adendo aí que o governador falou, na verdade, a paridade de preço de importação, a PPI, né? E o Ciro propõe extinguir isso e colocar em voga, em prática, a PPE, que é a paridade de preços de exportação. Uma legislação, uma definição sobre ICMS de combustível, que não tem problema nenhum a gente discutir, mas a gente sabe que mesmo que a gente possa reduzir... Sempre coloca a culpa nos governadores, não é do combustível, nós não vamos deixar de ter os aumentos dos combustíveis se a gente continuar com essa paridade internacional. Então, a minha impressão é que o governo está tentando criar, de fato, um ambiente para mudar a política de preço da Petrobras, tá certo? Isso não privatizar, é tão desafiador para o presidente da República no momento eleitoral. Então, minha avaliação é essa, é uma tentativa, efetivamente, de fazer, através da mudança dos diretores, da instabilidade na Petrobras, né, mudanças no Conselho que permita fazer essa mudança da política de preço e isso permitir que não se tenha os aumentos permanentes dos valores dos combustíveis. É lógico que a Petrobras é uma empresa muito importante, precisa ser preservada, a mais importante do país. E nós sabemos da importância estratégica da Petrobras, e o que a gente pode também ver com isso, Ciro, é uma desmoralização da empresa. Então, isso nos preocupa. Eu sou um amante do Brasil e vivo radiografando os nossos... Antes da gente ir para o próximo tema, sim, o governador Casagrande tem toda a razão. É o que o Ciro vem falando há muito tempo, inclusive. Não é de 2020 para cá, 2021 para cá, mais alguns anos. Não é? E, inclusive, vejam só, ontem, lá no Flow,
que contou com a presença da deputada do PCdoB, Jandira Fegali, e teve um momento que eles falaram sobre isso. A própria Jandira citou até o Plano Nacional de Desenvolvimento, mas, pô, ela está com Lula, ela não está com Ciro. O Lula não vai praticar, não vai mudar radicalmente esse PPI lá na Petrobras. Vai fazer mais do mesmo. Não é mais muito bem colocado aí pelo Casagrande, que deu para ver que é um cara progressista, não necessariamente de esquerda, mas é um cara que tem muito a entregar no nosso campo. É um dos melhores governadores do país. Vamos ver o que eles falaram adiante aqui para a gente reagir e entregar para vocês mais uma análise, mais um react. Os problemas. E aí, cada vez que eu chego, Santa Catarina é um caso à parte, mas cada vez que eu chego no Espírito Santo, especialmente nesse período seu agora, a gente vê uma espécie de contramão do Brasil. Por exemplo, na geração de muitos empregos, principalmente na indústria, onde está acontecendo um desastre, né? O Brasil é o país que mais destruiu a indústria nesses anos todos, nessas décadas todas de demagogia, de um modelo econômico trágico, enfim. Mas o Espírito Santo está na contramão. A pergunta é: o que vocês estão fazendo para desenvolver o setor industrial e como é que esse desenvolvimento tem repercutido em outras áreas da economia do seu estado? Olha, Ciro, você é economista e naturalmente entende muito mais do que eu. Na verdade, ele não é economista, Casagrande. Ele é formado em Direito, com especialização em Economia Política em Harvard. É porque muita gente confunde mesmo essa alcunha do Ciro, essa formação do Ciro, porque ele entende bastante de economia. Ele sabe muito mais do que muitos economistas por aí. Parece até que ele tem doutorado nessa área. Tamanha o seu conhecimento, a sua experiência, né? E não é só porque ele foi por 4 meses ministro da Fazenda, mas é porque ele geriu como poucos a máquina pública. Não é? Ele estudou bastante, ele se reuniu bastante, aí sim, com grandes economistas. Atualmente, vocês devem saber, ele é muito municiado, ele é muito assessorado, muito bem assessorado pelos, aí sim, grandes economistas, professor Nelson Marconi, da FGV, lá de São Paulo, e Mauro Benevides Filho, lá do Ceará, que também é deputado federal. De economia, mas eu não consigo vislumbrar um país independente se não tiver uma indústria forte. E não consigo vislumbrar Estado independente se não tiver uma indústria forte. Veja o que nós passamos. Aprende aí, Lula e lulistas. Pandemia. Nós ficamos dependentes. Não é só empreendedorismo, não. Que tinham que Tem vir que da reindustrializar. China, da Europa. Nós ficamos dependentes de medicamentos que tinham que vir de qualquer lugar. Nós ficamos dependentes de qualquer coisa, qualquer insumo. Nós ficamos dependentes de outro país. Então, assim, uma política industrial efetiva, apoio à indústria, porque a indústria local tem a capacidade de competir com a indústria de outro estado. Política tributária, desburocratização, investimento em infraestrutura e diálogo permanente com o setor empreendedor é fundamental, tanto para as grandes, médias indústrias, tá certo? Como para as pequenas indústrias, ter uma política de apoio às pequenas empresas, às pequenas indústrias, as microempresas e microindústrias, tá certo? Isso é... Essas pessoas aí do Serasa, não é só no SPC, tem também o Serasa, ou seja, quando você tem a sua empresa aí devendo muito, seu CNPJ está, digamos, sujo, então é muito importante também que a gente dê sustentação para essas pessoas, para elas limparem seu nome, limpar o nome das suas empresas e retomarem as atividades. Então vai ao encontro que o governador Casagrande vem falando agora aí, nesse momento da Ciro Games. Muito importante, a gente tem feito isso. Nosso banco de desenvolvimento aqui no Espírito Santo, nosso banco comercial, que é o Banestes, nós temos políticas, são instrumentos do nosso desenvolvimento, temos linhas de financiamento, temos incentivos fiscais. A parte do nosso estado está na Sudene, você sabe disso, e a outra parte a gente tem políticas específicas de desenvolvimento para o nosso estado. E depois de 2 anos, 1 ano e pouco de pandemia muito forte, né, com medidas restritivas, nós não paralisamos aqui nenhuma atividade industrial. Nós conseguimos um grande acordo com o setor industrial, fazer com que a indústria pudesse funcionar permanentemente, né, sem paralisar. Não tivemos nenhuma crise em nenhuma indústria. Então, isso fez com que a gente pudesse agora, numa retomada, estar desenvolvendo mais do que o Brasil, crescendo mais do que o Brasil. Mas isso tem um limite, é por isso que nós estamos investindo forte em inovação, forte em tecnologia, porque esse apoio financeiro, de incentivos,
de infraestrutura, ele tem um limite e nós temos que fazer uma migração aqui da atividade industrial tradicional, potencializando ela, inovando essa atividade, mas migrar também para uma atividade industrial com muita inovação. Por isso que a nossa Secretaria de Desenvolvimento aqui se juntou à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque nós não vislumbramos o Estado do Espírito Santo como uma base industrial de commodities. Nós vislumbramos uma situação aqui no Estado que possa ser uma atividade que agregue valor. Então, aprende aí, viu, neoliberais que estão em torno do Lula. A gente não pode ficar refém das commodities, da valorização das commodities, como vocês fizeram lá entre 2004 e 2010. É preciso fazer isso que o Casagrande aí tem falado, que o Ciro também já fala há muito tempo, como eu disse agora há pouco, de reindustrializar o Brasil, reindustrializar os estados, como parece que o Espírito Santo também tem feito esforço nesse sentido, né? O Ceará também. É preciso reorganizar a junta de empresas e de indústrias no nosso Brasil. Isso vai, com certeza, gerar mais empregos e alavancar os nossos produtos, alavancar, de fato, o pilar de sustentação do PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ou seja, você vai nacionalizar cada vez mais os nossos produtos, ficar cada vez menos dependente dos produtos estrangeiros, dos insumos estrangeiros. Aí a gente não pode cometer esse erro fatal e que já tem algumas décadas que ocorre aqui no país, de ficar dependente só dos produtos primários, da matéria-prima, digamos assim. A gente tem que usar a nosso favor essa matéria-prima para reduzir o custo de vida no Brasil, reindustrializar o Brasil e diminuir, lógico, o desemprego aqui na nação. Vamos adiante. Adelante. Então, nós hoje incentivamos muito a agregação de valor aqui no estado, seja com pedras ornamentais, somos fortes aqui, seja na cafeicultura, que somos fortes aqui, na fruticultura, que somos fortes. Então, muitas atividades nossas aqui, a gente está incentivando a agregação de valor, que gera emprego de mais qualidade. Bacana. E gera atividade no estado do Espírito Santo. E tem dado resultado, graças ao bom Deus. Boa. Pura música, parece que eu estou ouvindo uma boa sinfonia. É isso, Brasil. Sinfonia do PND. País. É isso aí, ó. Bom, mas deixa eu... Desde a Covid, que eu tenho acompanhado, eu sou muito amigo do Renato Casagrande, mas eu quero chamar a atenção disso. Você tem atuado como uma espécie de porta-voz dos governadores. Seja apresentando reivindicações ao governo Bolsonaro, seja articulando ações como a carta chamada Governadores pelo Clima, que vocês foram entregar ao presidente americano Joe Biden. Quais são os prós e os contras de assumir esse papel de... Tema interessante. Muitos acusam Ciro de não dar atenção para a sustentabilidade, para a ecologia, para o cuidado com as matas, faunas, floras, com o meio ambiente como um todo. Ele mesmo fez questão de trazer à baila essa temática. E vocês devem ter visto aí na Ciro Games, o Casagrande, ele é engenheiro florestal de formação. Então ele entende bastante dessa seara. Vejam aí o que ele vai falar. Articulador e porta-voz dos governadores. Você sabe, Ciro, que a gente não tem muita escolha, né? Como o governo federal se ausentou do tema, tá certo? O governo federal se afastou completamente do tema de mudanças climáticas, tá certo? Então, picareta do foi Salles. Necessário que os governadores ocupassem esse espaço pela riqueza natural que nós temos aqui, pela nossas oportunidades da economia verde que nós temos, tá certo? No Brasil, pelo mundo estar de olho naquilo que é o maior problema que a gente vive hoje, global, o maior problema global. Nós temos nossos problemas aqui, como você abriu aqui o assunto falando da criminalidade, mas sim, o problema global que a gente tem hoje é o desequilíbrio ambiental, tá certo? Que as pessoas não veem, é como você colocar
como se diz, um sapo numa água fria e vai esquentando, ele não vai vendo o problema, mas quando o problema, ele vislumbra o problema, já está morto. Então, assim, nós estamos com uma situação... Boa analogia. Que as pessoas não veem, às vezes, os problemas. Vê quando dá um evento climático, um tufão, um furacão, uma chuva intensa, uma seca extrema, tá certo? Então, mas é um problema grave que a gente tem e o Brasil pode dar uma contribuição grande ao mundo, tá certo? Por aquilo que Deus nos deu, e o Brasil pode ter uma grande oportunidade. A hora que regulamentar efetivamente, com clareza, o mercado de carbono, né, com as iniciativas que a gente tem tema interessante, no país, a gente pode ter muito financiamento para poder preservar a Amazônia. Vem com a gente, Marina Silva, vem com a gente. Então, vamos manter a floresta de pé, assim, mas vai melhorar manter de o PND. pé se a gente conseguir financiar quem mora lá. A gente tem que conseguir sustentar quem mora lá. Então, é financiamento com o mercado, com crédito de carbono. E isso vai ao encontro, inclusive, de um tema que o Ciro perpassa muito bem no livro, que agora o próprio Joe Biden falou bastante aí quando foi eleito, que é o Green New Deal. Ou seja, você desenvolver ainda mais o seu país, a economia do seu país, mas sem agredir em excesso o verde, sem agredir em excesso as nossas florestas, as nossas riquezas naturais, porque elas são finitas. Como o Casagrande bem colocou, elas podem trazer ainda mais um desequilíbrio atmosférico, um desequilíbrio ambiental para os países, especialmente o Brasil, que abriga a crucial Mata Amazônica. Não é? Vamos adiante aí. Biotecnologia, tá certo? Então, o que eu falei. Os governantes têm que ter seus planos. Não adianta ficar cobrando do governo federal, qualquer que seja ele o presidente, né, uma meta de redução das emissões de gases de efeito estufa, neutralidade de carbono até 2050, é o básico se eu não básico faço a minha parte. Não adianta eu ficar cobrando do governo federal, recupere 8 milhões de hectares de floresta, né, para poder dar a sua contribuição, se eu aqui no Espírito Santo não faço a minha parte. Então, assim, cada governante tem que ter o seu plano de neutralidade de carbono, tem que ter o programa de mudanças climáticas, tá certo? E nós assinamos compromissos com a ONU, chamado Race to Zero, que a gente levar, de fato, um programa e um plano, ano a ano, passo a passo, de neutralidade até 2050. Então, assim, nós temos que ocupar um espaço que o governo federal, neste momento, se ausentou dele, e, ao mesmo tempo, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Se ausentou muito. E a hora que você forma um consórcio, nós estamos formando um consórcio... Aliás, se ausentou entre aspas, né, Casagrande? Ele, além de ignorar, de odiar quem defende as matas, quem defende o Pantanal, a Amazônia, quem defende aqui o Cerrado, os Pampas, a Mata Atlântica, Caatinga e outros, eles ainda deixam que desmatem fortemente, sobretudo a Amazônia. Tudo em nome do ruralismo, para dar passo para os bois, para plantar soja, como o Ciro gosta muito de falar sobre isso. Isso tem que ser dado basta. Não dá mais para a gente admitir esse tipo de coisa com as nossas riquezas naturais. Eu ganho peso político nacional, mas eu ganho peso político também internacional. Isso, exatamente. Fazer o Brasil está muito queimado. Debates, né, muito queimado com o mundo, como nós fizemos agora em Glasgow, na Escócia. Diversos governadores estiveram presentes, a gente mostrou a cara do Brasil lá, com as entidades da sociedade, que levou o governo brasileiro até assumir compromissos que não estavam na agenda do governo federal. Obrigados. Então, isso tudo ajuda, dá mais trabalho, você sabe disso, né? Passaram vergonha na gente. Mas ajuda a gente a cumprir a nossa tarefa como governante. O governante tem a política. Assim, ninguém pode encarar a política como um meio de enriquecimento, porque a política não enriquece ninguém. Se alguém se enriqueceu na política, alguma coisa diferente ele fez, tá certo? E, então, essa aí serve tanto para o Bolsonaro e seus filhinhos, quanto para o Lula e seus agregados, hein? Senti aí uma indireta para esses adversários / inimigos do Ciro Gomes e do Casagrande. Ele tá certo. Você enriquecer, com certeza você fez alguma mutreta, com certeza você fez alguma coisa, algum lobby cedeu, que seja, para ganhar muito dinheiro, muito além dos salários
de prefeitos, governadores e até presidente. Não é? Não é do Bolsonaro. Não é líder da rachadinha. Isso é o de menos, é só a ponta do iceberg. Depois vai se descobrir muito mais corrupção, muito mais ladroeira desse picareta chamado Bolsonaro e do ex-presidente, o santificado, que não é inocente, São Lula. Assim, porque ninguém se enriquece com a política. Então, quem está na política é porque gosta, tá certo? Assim, porque encara como uma missão. No seu caso, principalmente missão de mudar a vida das pessoas para melhor. Então, assim, e de alguns outros. Mesmo que dê trabalho, a gente tem que seguir em frente. Eu quero aproveitar, meu caro governador, toda a sua experiência, sua sabedoria, que eu conheço bem de perto, e queria explorar um pouquinho, enfim, essa sabedoria com toda a sua independência, para falar um pouquinho sobre as eleições que se aproximam. Boa, você está no seu primeiro mandato como governador, e mesmo, é claro, não está na hora de ninguém assumir candidatura ainda, a legislação não permite, mas a avenida para você ser reeleito, eu conheço de perto. Já ganhou, está reeleito. No Espírito Santo, todo mundo me diz claramente se você, de fato, aceitar a tarefa de se propor a reeleição. Acredito que os meus amigos capixabas devem reeleger o Casagrande. Aliás, tem uma galera lá do PDT e, obviamente, da militância do Ciro muito boa, muito qualificada. Em menor número, mas tem. Não digo que vai ser um passeio, porque eleição a gente sempre tem que cuidar com muita humildade. Vai ganhar do Contarato lá. Fala um pouco sobre o que você está vendo dessa questão das eleições de 22. Qual é a importância delas para o Brasil? Olha, a eleição de 22, acho que é uma eleição, Ciro, você que é pré-candidato a presidente da República, tá certo? E vai até o fim. Sabe que talvez seja uma das eleições mais importantes da história, né? Recente. Sim, da redemocratização, sim. Depois mais que 89. Da redemocratização brasileira, talvez seja a eleição mais importante, porque é a eleição onde nós vamos debater o papel das instituições. Todo mundo critica as instituições, não tem nenhuma instituição que não seja criticada. Hoje eu conversava com um grupo de vereadores aqui de uma cidade muito conhecida no Espírito Santo, que é Guarapari, e falava assim, de fato, as instituições são criticadas. O Supremo Tribunal Federal é muito criticado. Mas imagina vivemos sem o Supremo Tribunal Federal. A Câmara de Vereadores de uma cidade é muito criticada. Imagina você ter um município gerenciado sem ter o acompanhamento da Câmara de Vereadores e assim por diante, Congresso Nacional. Então, tem um grande confronto hoje em torno do papel das instituições que estão hoje no foco das atenções. Alguns grupos criticando muito, especialmente os grupos ligados ao presidente Bolsonaro, outros grupos defendendo as instituições, tá certo? Mas o mais importante nesse momento é que a gente vai ter uma eleição em que a democracia vai estar efetivamente colocada em debate. Assim, se a democracia nossa tem muitos defeitos, muitas críticas, mas não temos como viver sem ela, né? Sem essas instituições que promovem a democracia brasileira. Então, acho que essa eleição vai ser uma eleição em que o debate é fundamental. Você, no início, aí, você tratou desse tema. Não vão fugir, viu, Bolsonaro e Lula? Nós vamos cobrar até o fim, vocês também. Vocês vão ter que comparecer aos debates. Vocês são obrigados. Ninguém vai eleger o Bolsonaro porque sim, reeleger o Bolsonaro porque sim, ou eleger o Lula de novo porque sim. Vocês têm que debater o país. Quais são as suas propostas? Eu considero que um debate muito superficial, a chancela, o carimbo que as pessoas colocam em um e o outro, tá certo? Eu acabei de falar. Isso é a polarização, um deserto é a polarização. Tá certo? Um terreno árido em que nada nasce de propostas. Então, a campanha agora são mais curtas, tá certo? Mas tem a pré-campanha, que todos que já se assumiram pré-candidatos estão fazendo esse debate, mas é importante que a gente entre na proposta. Você faz esse confronto direto, trazendo aqui... Não é o único, mas é o que faz melhor isso. Games, tá certo? Sempre pessoas para debater temas e assuntos importantes. Se coloca à disposição do debate. Acho que todas as candidaturas devem se colocar nesse formato para a gente poder, de fato, ter uma eleição que seja propositiva e não uma eleição que seja só de carimbo e de chancela. Boa. E o que é que o futuro governador do Espírito Santo, a partir de 2023, tem como tarefas na sua experiência? Para poder Ciro, olha só, não queimar a largada aqui, eu que sou seu entusiasta. Vai ser reeleito facilmente. Ciro, eu agradeço muito aí a sua confiança. Nós caminhamos juntos na eleição passada. Vamos caminhar de novo agora. Em 2018, você esteve aqui conosco, esteve aqui na Serra com o prefeito Sérgio Vidigal, que é um grande amigo
que é um grande amigo seu. Eu citei o Vidigal, vocês lembram, naquele primeiro react que eu fiz, desabonando o Moro. O Vidigal, que foi um ótimo deputado federal pelo PDT, prefeito, lá de uma cidade do Espírito Santo, cidade importante, né? Que bom que ele continua muito amigo aí do Casagrande e, obviamente, do Ciro. Mas, sim, o Espírito Santo tem bons quadros do PDT e do trabalhismo. Eu vou decidir a minha vida futura nessa eleição agora no mês de julho, até porque, neste momento, como eu sou governador, o Estado precisa mais do governador do que de um candidato a governador. Isso, exatamente. Então, assim, meu projeto terá uma candidatura ao governo, terá candidatura ao Senado, terá chapa de estadual, de federal, porque eu considero o seguinte, quando você tem um projeto que está dando resultado, e modéstia à parte, Ciro, esse Estado é o Estado com menor mortalidade infantil do Brasil, né? É o Estado com ensino médio, melhor ensino médio do Brasil. Você sabe que nós, Ceará, Pernambuco, avançamos muito na área da educação. Sem dúvida alguma. Esse Estado é o Estado que é o quinto mais competitivo, o segundo com maior longevidade, é o mais transparente do Brasil, melhor gestão fiscal. Então... Não, essa aí eu discordo de você, Casagrande. A melhor gestão fiscal é o Ceará, que até pouco tempo atrás era regida pelo grande Mauro Benevides Filho, sobre a batuta do ex-governador e futuro senador por Ceará, o Camilo Santana, um dos poucos grandes quadros do PT que realmente pensa na população, não quer jogar esse jogo do hegemonismo e da polarização, do estímulo à polarização. Nesse caso, eu discordo de você. Esse item pertence ao Ceará. O Estado é o mais eficiente na máquina pública. Então, esse Estado, nós conquistamos vitórias aqui em importantes, tá certo? Então, o projeto precisa ter continuidade, porque quando você tem um projeto que está dando certo e tem continuidade, você ganha uma velocidade, e esse Estado ganhará uma velocidade. É justo que se reeleja. Tá certo? Tendo continuidade de políticas públicas, não precisa ser continuidade de políticos, mas de políticas públicas. Pode ter certeza que é o que importa, nós nos tornaremos cada vez mais uma boa referência, né, para esse país. Esse país tem jeito, você sabe disso. Você debate o país tem jeito, tá certo? Nós temos condições de transformar esse país num país diferente, menos desigual. O grande problema do nosso país é a desigualdade social. Tá certo? A gente fica discutindo, às vezes, firula, fazendo firula para lá e para cá, coisas que não têm importância, tá certo? Mas o grande problema nosso é a desigualdade que a gente tem neste país. E o jeito de enfrentar isso são políticas de transferência de renda, mas é efetivamente um investimento forte na área da educação. Isso, como o Ciro postou mais cedo hoje, e o grande Roberto Mangabeira Unger sempre fala, é apostar na economia do conhecimento. Fazer com que essas pessoas botem para quebrar, que elas estudem, que elas se qualifiquem e que elas consigam desempenhar um bom trabalho aí no mercado de trabalho ou efetivamente apostando, por que não, no empreendedorismo, na sua própria empresa. Né? Você dá condições para que as pessoas saiam do buraco. Muitas pessoas estão desassistidas, desamparadas, desempregadas. E isso tudo é culpa dos governos ruins. Esse atual é o pior de todos, mas já era ruim no Temer, já não era nada bom na Dilma, e o Lula, ele acabou só apostando nessas práticas de políticas compensatórias, práticas que são neoliberais, não é? O Ciro quer modificar completamente isso, e vai muito ao encontro que o Casagrande acabou de falar, inclusive, não é mesmo? Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, porque, enfim, acho importante pelo simbólico envolvido nisso, para se lhe incomodar de qualquer forma, fique à vontade, aqui a casa é sua. Né? Coloca uma para falar aí, o nosso PSB, que é o seu partido e que já foi o meu, para minha grande honra, passou o final do ano passado e o início desse ano debatendo a possibilidade de uma federação com o PT. Não aprenderam nada nas últimas eleições, 2018, 2020, foram constrangidos pelo petismo, pelo lulismo, e agora estão lá, acabaram cedendo ao hegemonismo lulopetista. Como eu falei na análise de ontem, o Casagrande, o Albuquerque, ex-deputado, foi vice-marinha em 2014, deve ser candidato ao governo por lá. Eles não querem marchar com Lula, eles não querem apostar de novo nessa hegemonia, até porque é ruim para eles mesmos. Queima o filme. Tanto é verdade que o PT vai lançar o Contarato, ex-rede, agora PT,
para o governo de lá, mas vai perder clamorosamente para o bom governador, o Renato Casagrande. Mas vamos ver o que eles falaram sobre isso. Essa federação acabou não se consumando e você foi uma das principais vozes que se levantou contra essa possibilidade. Qual é a razão, governador Casagrande? Bem, Ciro, as razões muito óbvias, transparentes e públicas que eu já... O Alckmin vai ser vice. Tá certo? O PSB só tinha 3 caminhos nesta eleição, tá certo? O caminho de uma candidatura própria, tá certo? Que a gente chegou a discutir, debater esse assunto. O caminho da sua candidatura e o caminho da candidatura do Lula, tá certo? Tinha esses 3 caminhos da história do partido. Né? O partido optou antes da federação, depois da decisão da federação, mas já tinha pré-anunciado, o partido optou pela candidatura, pela pré-candidatura do presidente Lula e já fez a indicação do governador Alckmin como vice-presidente. Eu me manifestei contra questões do futuro partidário e da realidade da legislação. A hora que você faz uma federação, tá certo? Com um partido como o PT e com um partido como o PSB, só pensa nele. O PT é um partido grande, o PSB é um partido médio, tá certo? Você PDT e PSB são médios. Passa a ter uma gestão da federação que não é uma situação fácil de fazer. Então, assim, tanto é que poucos partidos fizeram a federação. Porque fazer a gestão de uma federação por 4 anos é uma dificuldade. Então, por enquanto, ainda o PDT não fez federação. Não sei se fará, mas se o fizer, não será como tem se dado aí essas federações absurdas que o PT tem encabeçado. Vai ser guardar as devidas diferenças, uma junção mesmo, não vai ser uma imposição. E com certeza vamos procurar quem queira apostar no PND e na candidatura presidencial do Ciro Gomes, não é mesmo? Só salientando, aproveitando que veio à baila esse assunto, o PSOL e a Rede fecharam essa federação, mas lá está liberado. Uma parte vai apoiar o Lula, grande maioria do PSOL, uma parte da Rede, e uma parte dissidente da Rede, encabeçados tanto pela Heloísa Helena quanto pela Marina Silva, vão apoiar Ciro Gomes. Acho que o PSB, uma pequena parte também vai apoiar o Ciro, viu? O Casagrande já está dando um indicativo sobre isso. Nós estaríamos tendo que lançar menos candidatos a deputado federal. Você sabe que tudo na vida hoje de um partido deputado de barreira, federal, voto pegando federal, bastante. Eleição de federal, fundo partidário, fundo eleitoral, tudo depende de federal. Se nós que fazemos 6 milhões, 7 milhões de votos a cada eleição para deputado federal, numa federação nós teríamos que lançar menos da metade do número de candidatos que nós vamos lançar. Nós teríamos aí 3 milhões, 4 milhões de votos, e a gente perderia poder político, tá certo? Na disputa por essa estrutura de organização política partidária no nosso país, tá certo? A outra é que o PT e o PSB, na hora que você aglutina e coloca todos, tá certo, na mesma gestão por 4 anos, né, poderia acontecer com o PSB 2020 não deu bem, não deu bom. Um partido histórico que foi organizado desde 1946. Sem dúvida, tem toda razão, Casagrande. E o pragmatismo interno de uma federação. Aliás, se você estiver insatisfeito no PSB, depois de ser reeleito e tal, venha para o PDT. Vai ser muito bem recebido por nós. A ação poderia levar a um enfraquecimento enfraquecimento muito grande da nossa sigla partidária, da política que a gente tem a militância do PSB chateada com isso. Somos aliados do PDT, mas nós somos diferentes, tá certo? Nós estamos no campo progressista, somos diferentes. E você ficar os 4 anos como um partido único, enfrentar eleições municipais, poderia de fato causar um rombo em 2024 no nosso partido, e isso eu discuti abertamente dentro do PSB e discuti abertamente também na opinião pública. São muito corretos seus argumentos, muito corretos mesmo. O PCdoB, por exemplo, não enxergou nada disso e está sendo levado para o cadafalso para o fim de uma história heróica, para empobrecimento da vida brasileira. Bom, tem toda a razão, é aquilo que eu falei agora há pouco. A Jandira Fegali, que é do PCdoB, ela é uma grande representante disso. Ela vai acabar saindo do PCdoB, indo para o PT. O PCdoB, infelizmente, caminha a passos rápidos para a extinção. Partido Comunista do Brasil, partidão muito importante para a história da democracia brasileira, para a história do progressismo e da esquerda do país, infelizmente não aprende a lição.
Eles vão sempre ser uma linha auxiliar do PT até serem totalmente fagocitados. Né? Infelizmente, a maioria quer que assim seja. Né? Os dissidentes ou vão para outros partidos, ou quem sabe, até mesmo aqui para o PDT. E a mesma coisa vale para o PSB. Eu já fui, como eu já disse, só falando para as pessoas aqui, do PSB, eu sei quanta gente boa tem dentro desse partido. Verdade. Mas eu também sei que a construção de consensos é muito complicada. Como é que você está vendo essa aliança nacional que está sendo desenhada? Bons quadros. Aliança nacional do PSB e do PT? PT. É uma aliança com problemas como tem em todas as alianças. Tá, mas essa nós temos uma aliança feita faz nacionalmente, sentido a decisão do Alckmin compor a chapa com o presidente, com o pré-candidato presidente Lula, tá certo? Acho que o Lula fez o correto, na hora que buscou uma figura diferente do seu aspecto político. Correto para ele, né? Correto para ele. Mas tem muito a explicar, viu? Se essa chapa foi eleita, a gente vai cobrar e muito. Porque tem um telhado de vidro gigantesco, como eu já falei em outros vídeos. Tá certo? Nessa articulação. Nós temos ainda ajustes a serem feitos. Alguns locais têm dificuldade de ajuste. Assim, nós já temos a aliança do PT, por exemplo, lá em Pernambuco. A gente sabe lá é o pior de todos. É um local lá é complicado. Que tem outros aliados do presidente Lula que disputam a eleição. Rio Grande do Sul. Nós temos ainda decisões a serem tomadas no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo. Freixo não vai ser eleito, hein? Anotem o que eu estou falando. O Freixo não vai ganhar de novo. Não vai ganhar de novo. E o Molon, infelizmente, você também não vai ganhar. Ou você continua aí para deputado federal, continua desempenhando seu bom trabalho na Câmara dos Deputados, com certeza será reeleito se assim o fizer, porque se for para o Senado você vai perder, porque o PT está te sabotando há algum tempo já. Né? É uma pena que você não tenha vindo conosco, porque teria melhores chances. Mas lá, pelo jeito, o PDT vai lançar o Cabo Daciolo, que está muito bem, aparece com 10% nas pesquisas. Ele colocou seu nome à disposição para liberar ali para o Ivanir Santos, como eu falei na semana passada, mas dada essa pesquisa, acho que o Ivanir é que vai liberar para ele. Ele tem boas chances. É uma vaga só, mas ele tem boas chances de ganhar, de tirar essa vaga aí do Romário, que infelizmente se bolsonarizou. Já lá para o governo, a nossa aposta é Rodrigo Neves, que vai até o fim também, com chances de ir ao segundo turno e vencer as eleições. Venceu o bolsonarista Cláudio Castro. O Freixo, bom, como sempre, vai perder. Sul, São Paulo. Então, assim, tem uma aliança nacional formada. Márcio França, Márcio França. Mas outro ainda que deu bola fora. Para poder discutir alguns estados. Alguns estados, os candidatos de partido. Poderemos ter os partidos com candidaturas diferentes, outros poderemos ter junções, tá certo, das candidaturas. Sim. Mas ainda temos muitas pontas para serem organizadas nessa aliança. Que eu acho que é natural também, quando você faz uma aliança que envolve PT, PSB, PCdoB, PV, Solidariedade, tá certo? Assim, você acaba tendo trabalho para fazer essas... Solidariedade do Paulinho da Força, né? Bom a gente lembrar. Combinações, mas considero que são naturais e legítimas nesse momento. Ninguém pode também tirar o desejo de alguém querer ter uma candidatura, se a candidatura for viável ou não. Cada partido tem que avaliar aquilo que é mais importante para si. Para o PT, o mais importante é tentar eleger a sua candidatura à presidência da República. Né? Exatamente, Casagrande. Para eles é Lula e dane-se o resto. Eles querem eleger o maior número de deputados possível e, principalmente, eleger o São Lula novamente. Eles estão se lixando para os outros partidos, os partidos co-irmãos, para as alianças. Se for para chegar ao poder, vem aí Gedel Vieira Lima, vem aí de novo Emício Oliveira, Renan Calheiros, entre outros corruptos de grande estipe. Né? E o Casagrande está muito certo. O PT só pensa nele, só pensa em eleger o Lula, só pensa em ficar no poder. Não é nem como os bolsonaristas falam, que o PT rouba demais, adora ser ladrão. Não, eles adoram poder, adoram a hegemonia. E fazem, fazem, vão fazer vista grossa para os grandes casos de corrupção, desde que deixem eles lá no poder, desde que deixam o Lula no poder.
Essa que é a verdade. Então, o PT precisa, né, fazer essa reflexão estado por estado, tá certo? Para o PSD, não fará, tem a candidatura de vice-presidência da República, e tem candidatos ao governo que são candidaturas consolidadas nos estados, tem que avaliar até onde ele pode ir nessa conversa com o PT. Bom, para encerrar, eu sei que você está aí agarrado no expediente, Boa. Ainda deve ter uns 10 deputados aí para fazer uma série de contribuições. Saudade, né, Ciro? Você já teve essa experiência e quer ter de novo. Então... Eu lembro, o meu na terça-feira era o dia do parlamento. Eu não tinha negócio de marcar a porta aberta, então eu entrava pela noite. Bom, eu quero muito te agradecer, mas uma opinião ainda, quer dizer, claro, você já foi muito lúcido nessa análise, mas e a ideia de confinar o Brasil numa polarização, sabe, assentada muito mais em emoções, em repúdios, ódios e paixões. Mesmo. Você não vê isso como muito perigoso? Eu penso que é, mas eu queria ouvir a sua opinião. Não, é perigoso sim, mas a gente não pode tirar a sabedoria da população, tá certo? A eleição ela está colocada ainda num prazo que nós não começamos as eleições ainda, né, Ciro? Então, assim, nem você que é pré-candidato, nem o Bolsonaro, nem o Lula podem apostar no que vai acontecer. Tudo caminha para uma polarização, tudo indica uma polarização, mas ainda vai começar programa de televisão, ainda vai começar debates, então nós temos ainda uma série de fatos e cenas que vão acontecer. Isso, o Ciro tem muito a crescer. A rejeição dele é baixa, as próximas pesquisas, fiquem ligados que nessa quinta vai ter Datafolha, e provavelmente eu vou analisá-la na análise extra de quinta-feira. O Ciro deve crescer com essa saída do Dória, com esse afunilamento das candidaturas, né? Então, como o Casagrande falou, a gente não pode chancelar as coisas. A eleição não é decidida de véspera, como o próprio Ciro gosta de falar, né? Então, o Ciro tem que ir até o fim e tem que bancar a sua candidatura. Não adianta vir com conversinha fiada, com ilações, com mentiras, que o PT está desunido, que tem gente que vai fazer com que ele desista para apoiar o Lula. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tirem o cavalinho da chuva. Adiante. A polarização, muitas vezes, ela enfraquece e fragiliza a construção de propostas. A discussão, os debates. Certo? Isso é uma realidade. O que tem que se estabelecer é que cada candidatura possa apresentar suas propostas e a sociedade exigir que isso seja aprofundado de forma muito objetiva. Você tem colaborado com esse trabalho e isso é importante para a população brasileira. Bom, quero agradecer ao estimado amigo, grande governador, e eu queria muito mostrar você aqui, porque o povo brasileiro, especialmente a juventude, anda muito descrente, e não faltam razões para isso. Mas há um Brasil que funciona, há políticos que são absolutamente honrados, que têm espírito público, e aqui está um deles, Renato Casagrande. Boa noite, muito obrigado por participar conosco. Boa, governador. Obrigado, Ciro, um abraço a você, boa sorte no seu trabalho aí, nos seus projetos, que Deus possa te acompanhar e te proteger. Um abraço. Amém, Deus te cubra de paz também, um abraço. Boa. Bom, então agora vamos para a segunda parte do React. Agora sim, o React do React, eu vou reagir aos melhores momentos do ótimo React que o Ciro Gomes fez na Ciro Games dessa terça-feira. Vamos lá, então? O que eu digo aqui, se eu tiver um dia a aventura de servir a essa grande nação como seu presidente e eles tiverem entregue a Eletrobras ou a Petrobras, eu tomo de volta. Boa, e faço Ciro. Aqui um desafio ao Lula, que está aí liderando as pesquisas. Se você, Lula, tiver boa intenção com o Brasil, você deve falar com todos os S's e R's aquilo que eu falei. Boa. Porque nenhum investidor vai vir comprar uma coisa se o primeiro lugar e o terceiro lugar nas pesquisas, ainda antes da campanha, anunciam que vão desfazer esse negócio. Portanto, eu, Ciro Gomes, uma vez presidente do Brasil, tomo de volta a Eletrobras e tomo de volta a Petrobras para o povo brasileiro, se o Bolsonaro criminosamente, e provavelmente tem muita gente levando muita grana por trás de tudo isso, eu conheço bem como é que funciona, né, seu Paulo Guedes? Esse tipo de coisa nesses tempos trágicos que o Brasil está vivendo. Então, Lula, você está desafiado a dizer com toda clareza, vai reestatizar, tomar de volta a Eletrobras e a Petrobras, se eles fizerem. E tome cuidado, porque você, Lula, foi o cara que entregou o capital majoritário da Petrobras, não aquele votante, mas o capital não votante, para o acionista estrangeiro. Boa. O Ciro, vocês devem ter visto aí, logo no início do React, estava on fire. Chamou na chincha aí o Lula, mostrou que ele é, sim, um dos culpados
por conta dessa venda da Eletrobras, que é da boca para fora, só fala para inglês ver que vai também fazer isso que o Ciro acabou de falar, de retomar essa importante e estratégica companhia de energia no país e, de certa maneira, também na Petrobras. Os petistas gostam de falar que começou assim no Michel Temer e piorou agora no Bolsonaro. Não. Tudo bem que piorou com o Michel Temer e com o Bolsonaro, mas essas formas ruins, equivocadas de gerir, até criminosas, corruptas de gerir a Petrobras começou ainda no Fernando Henrique, se intensificou com o governo Lula, os 2 mandatos, e piorou no governo Dilma. Então, o Ciro está certíssimo em chamar o São Lula na chincha. E aí, Lula? Vai fazer isso que o Ciro falou? Eu duvido, vai só falar, mas não vai fazer porcaria alguma nesse sentido. Ele é pró-mercado, ele é neoliberal, não tem jeito. Chamou, bom, agora a intenção de privatizar a Petrobras, eles estão inventando, né? O Lula já falou nisso, capitalização, ou agora desestatizar a empresa. É admitida essa coisa agora com todas as letras pelo atual ministro das Minas e Energia. Vocês ouviram isso? Não é? Os ministros das Minas e Energia, um tal de Adolfo Saxida, eu nem sei falar o nome. Saxida. Adolfo Saxida, Ciro. E o povo chama ele de Adolfo Salsicha. É um picareta aí que o Bolsonaro arranjou, amiguinho do seu Paulo Guedes, é um ultraliberal que veio para nadar de braçada na corrupção, para entregar ainda mais dinheiro para os acionistas minoritários. Mas vai lá. Fala aí, Ciro. Do cara que vem a ser um bolsonarista tarado, de 4 costados e muito ligado ao Paulo Guedes. Toda negociada com alguém ligado ao Paulo Guedes nesse governo. Bom, e vocês lembram que eu prometi um vídeo surpresa no início da live? Pois bem, é exatamente esse Saxida. É um vídeo de alguns anos atrás, quando ele ministrava um curso de online sobre economia. Vejam que primor, que sofisticação de raciocínio. Solta aí o vídeo, diretor. Esse é o novo ministro que o Bolsonaro botou no Ministério das Minas e Energia para preparar a privatização roubalheira da nossa Petrobras. Sim. Pega um casal, o homem e a mulher, os dois. Os dois são trabalhadores, dão duro pra caramba, e os dois estão na mesma empresa. Se você é o chefe, quem é que você vai promover, o homem ou a mulher? Nossa. Você vai promover o homem. Que babaca, machista. Porque o custo de oportunidade de promover a mulher é mais alto. Porque quando promove alguém, você está promovendo um chefe. Você não quer que esse cara saia da empresa. Então, veja, quando eu fui contra essa lei, eu fui contra essa ideia de dar licença maternidade de 6 meses, as pessoas me xingam. Não é nada disso, é que eu me preocupo. Você merece ser xingado, né, picareta? E toda vez que você criar leis que favorecem a mulher, vai aumentar a penalidade salarial dela. Só isso. Eis aí o bolsonarismo boçal em estado puro. Esse tal Adolfo. Adolfo não é o nome daquele de Hitler. Não, Adolfo Saxida. É o outro grande parça do Paulo Guedes. O posto Ipiranga do Apocalipse. E não, por coincidência, o novo presidente da Petrobras também é ligado ao Guedes. O nome dele é Caio Paz de Andrade. E quem é o cidadão? Qual é o currículo dele para comandar a maior empresa do Brasil, misturando públicas e privadas? Quem está esperando boas notícias, pode esquecer. Bolsonaro que não ia aparelhar nada, que não sei o quê, que a petezada que gosta de aparelhar e tal, e gosta mesmo, né? O Bolsonaro diz que os dois estão certos. Para começar, esse cidadão é especialista em tecnologia de informação e cuidava das plataformas digitais do governo, ou seja, não tem a mínima intimidade com o setor de petróleo. O que já gera até uma dúvida, porque no Estatuto da Petrobras... Aí tem coisa. É obrigado uma experiência pelo menos de 10 anos no setor. Sim, a nomeação é duvidosamente se é legal ou não, porque, volto a dizer, pelas regras em vigor, a governança da Petrobras só pode ser exercida por profissionais com uma experiência de 10 anos no setor. 10 anos no setor. Por que então que ele foi nomeado? Eu diria para você que é para cumprir 2 objetivos. A curto prazo,
tentar baixar na marra o preço dos combustíveis. Congelar. Bolsonaro não está nem não aí ainda para mais o filme desse picareta chamado Jair Bolsonaro, porque as eleições estão se avizinhando, né, Ciro? Então, faz todo sentido essa sua análise. E é por isso que colocaram esse laranja lá para comandar a Petrobras, não é? Mas vai vir coisa muito ruim para o nosso país a partir do final do ano e no começo do ano que vem. Extorsão que é praticada contra o povo brasileiro. Gasolina vai passar de R$9, hein? Chegando perto da eleição, já percebeu que a manutenção dessa política de preço da Petrobras pode lhe custar, como está lhe custando, muitos votos. Exatamente. E está desesperado, Capital tentando fazer em 4 meses, em 5 meses, o que não fez em 3 anos e meio de governo. O segundo objetivo é o que já foi explicitado antes, encaminhar a privatização da Petrobras para que, num hipotético, e se Deus quiser, muito improvável segundo mandato, o Bolsonaro simplesmente lave as mãos diante de uma política de preço de combustíveis que continuará extorquindo a nação brasileira e matando de vez a soberania nacional, ou seja, a nossa capacidade de mandar no nosso próprio nariz. Porque se a gente entrega o petróleo, entregou o comando da política energética, entregou todo o futuro tecnológico do Brasil, que esse é o plano desses traidores da pátria liderados hoje pelo seu Bolsonaro. Enfim. É sempre bom a gente lembrar, salientar aí, que o petróleo não serve só para fazer combustíveis, óleo para motor, ele produz, através dele, se produz muitos materiais importantes para a tecnologia, como plástico e outros, né, que agora me fugiu o nome, mas o petróleo não é só para combustível, não é só para gasolina, não é só para diesel, não é só para óleo de motor. Ele serve para inúmeras coisas, né? E a Petrobras ela pode ser usada, inclusive, para bioenergia, para outros tipos de combustíveis, outros tipos de substâncias. Então, a gente não pode deixar que esses pilantras a entreguem para o capital estrangeiro, para o mercado. A gente tem que modificar, o passo 1 é modificar a política de paridade, sair do PPI e trazer para o PPE, mas também amplificar, potencializar as refinarias, os investimentos tecnológicos em pesquisa. A Petrobras é uma joia, é a principal empresa do Brasil que foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas lá nos anos 50. A Petrobras é nossa e vocês não vão vender, seus canalhas. Sejam quais forem os seus objetivos, o fato é que Bolsonaro está perdidaço, perdidinho da Silva. Muito burro pra Essa caramba, foi simplesmente a 4ª troca de comando da Petrobras. É um fato absolutamente inédito na história da empresa. O que fazer. O presidente que foi substituído tinha 40 dias no cargo. Isso mesmo. Isso não pode ser minimamente sério. Eu não sei como é que... Parece até técnico de time grande no futebol brasileiro. Fez cagada em 40 dias, tá fora. É demitido, é trocado. Esse governo Bolsonaro não tem jeito, é um absurdo completo, é um absurdo atrás do outro. Alguém ainda vota nesse cidadão. 40 dias o presidente da coisa, também não deu nem tempo Ciro. dele decorar o nome dele, a gente decorar o nome dele, só para registro, era José Mauro Ferreira Coelho. Mas nem sequer saber onde é a vaga do estacionamento, o pobre teve tempo de aprender. Pobre não, porque um cara que aceita servir ao Bolsonaro é tão vagabundo também quanto ele. Bom, nós, os pré-candidatos, atenção, senhor Luiz Inácio, não é? Atenção, senhor Luiz Inácio. Atenção, São Lula. Nós, pré-candidatos à presidência, deveríamos estar discutindo tudo isso. A política de preço da Petrobras, a ameaça que representa a privatização da Eletrobras, a inflação, o desemprego, a pobreza, a fome e toda essa violência que está aí, especialmente no Rio de Janeiro, mas está generalizado no Brasil inteiro, mas de novo explodiu o negócio do Rio de Janeiro, chega a me dar um nó na garganta, com esse pesadelo, com os tiroteios e mortes na Vila Cruzeiro. Mas que nada, nem Bolsonaro, nem Lula querem debater coisa alguma, nem agora, nem nunca. Por isso eu queria registrar aqui um comentário de ontem do jornalista Josias de Souza, pedir a ele licença, é simplesmente um jornalista independente, não tem nada a ver comigo, mas eu considero que a opinião dele é muito importante e muito procedente. Roda o vídeo, diretor. Os crimes atribuídos ao Lula, corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes prescreveram.
Mas ele não tem a seu favor uma sentença absolutória ou as sentenças absolutórias correspondentes aos casos que foram anulados. Então, o Ciro disse uma verdade. Agora, hoje o PT diz que não houve corrupção nem na Petrobras. A empresa foi virada do avesso. O PT e os seus aliados plantaram bananeira dentro dos cofres da estatal. O prejuízo foi reconhecido no balanço, feito, elaborado ainda durante o governo da Dilma Rousseff. Mas o PT diz que não houve corrupção na Petrobras. São inocentes, são uns coitados. Então nós estamos vivendo este cenário de empobrecimento da cena política por falta de debate. E alguém que se dispõe a debater é acotovelado e querem empurrar um personagem como Ciro Gomes para fora do debate. Por quê? Por que empobrecer o debate dessa maneira? Por que não permitir que os candidatos se apresentem ainda no primeiro turno? A lógica do segundo turno é essa. Você tem os candidatos, se apresentam todos eles, o eleitor vai, manifesta a sua posição na urna e, havendo o segundo turno, os dois mais votados vão disputar. Se a democracia brasileira não resistir a um segundo turno, então vamos fechar as portas do país. Agora, nós estamos vivendo esse cenário, Fabiola. Quem ousa se contrapor à polarização, se é um candidato como o Ciro Gomes, que mesmo tendo o que apresentar, e o que eu tenho percebido é que os lulistas têm atacado mais o Ciro do que os bolsonaristas, vejam só. Porque, apesar dos pesares, nós do PDT e o PT temos muitas confluências, sobretudo na parte econômica e ideológica, mas esses picaretas atacam mais a gente do que o verdadeiro inimigo, que é o Bolsonaro. Vocês é que estão fazendo o jogo do bolsonarismo, não a gente. Mas é típico, é sempre assim. Acuse o seu adversário daquilo que você faz, daquilo que você é. É uma tática já velha. Schopenhauer que o diga. Ele é tratado como um pária, como um fascista, e acham que ele deveria renunciar. Antipetista. Josias, muito obrigado, como democrata, como leitor, não é? Esse sim é um jornalista que se preze. Assim, a essencialidade de uma imprensa livre, equilibrada, crítica, que é tão importante quanto o ar que a gente respira. Nós, democratas, sabemos disso. Bom, então, muito obrigado pela lucidez e a coragem de expor essa reflexão. Valeu, eu tenho, claro, uma concordância absoluta em gênero, número e grau. Democracia, para mim, não é você renunciar às suas ideias, suas convicções, seus princípios, para favorecer quem quer que seja com objetivos puramente eleitoreiros. Democracia, para mim, é exatamente o contrário. É afirmar as suas ideias, mostrar suas propostas, afirmar seus exemplos contra aquilo, né, que nos oprime e que nos impede de ser a nação que eu tenho segurança que nós podemos ser. Muito diferente dessa que está aí. E por acreditar nisso, que vou continuar a minha caminhada até o fim. Vou estar no segundo turno e vou vencer com a graça de Deus. Podem cobrar depois e tenho dito. Tem dito mesmo. Boa, Ciro. É isso, galera. Tá muito extenso já esse react aqui. Teve mais uma ótima charge animada aí do o cartunista tímido. A PTzada tá dando chilique, falando que ele é bom demais, foi contratado pelo João Santana, ou que é ruim demais, que é de mau gosto. Vocês têm que se decidir, gente. Ou é bom ou é ruim. Com certeza é muito bom. Quem está falando que é ruim é porque está com dorzinho de cotovelo. Eles queriam muito bem que tivesse um grande profissional, um grande artista como esse a seu dispor, atacando o Ciro, endeusando o São Lula e tudo mais, não é? Mas é isso. Muito bom o react do Ciro ontem na Ciro Games, né? Muito bem-humorado. Gostei muito desse traquejo mais debochado, irônico, não é? E arrematou em grande estilo com essa pérola, com esse grande depoimento do Josias, que é um ótimo jornalista lá do UOL. Não é? O Ciro vai até o fim. Não adianta vir com terrorismo eleitoral, não adianta vir com conversa fiada, com ilações. Para o bem da democracia brasileira, nós vamos até o fim. Vamos tirar o Bolsonaro, vamos passar o Bolsonaro ainda no primeiro turno e derrotar o santificado Santo Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Beleza? Então é isso, galera. Fim daqui mais um react da Ciro Progressista. Espero que vocês tenham gostado. Nessa quinta-feira vai ter mais análise de conjuntura. Então é isso. Vou deixar para vocês aqui no post fixado essa análise. E
no card final os últimos reacts que eu fiz. Vocês sabem, na semana passada fiz ao vivo um react do Maurício Ricardo, falando sobre o último react do Ciro Gomes, lá da semana passada, daquela treta originária lá com o Gregório do Vivier, e o react maior sobre o debate de Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Beleza? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou, e até o próximo react. Valeu, um abraço e até mais.